Mas o que eu quero convidar você aqui, nesse texto que nós lemos, é que Paulo diz assim: isso é o Evangelho, isso é a palavra de Deus. Esse é o ensino verdadeiro para a igreja entender por onde alcançar a salvação. Paulo vai dizer assim: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Que palavra é esta que Paulo está falando? O Evangelho que ele pregava. Aí ele vai dizer, porque a mensagem do Evangelho vai dizer isso. Aí Paulo vai dizer, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí Paulo diz, eu sou o principal. Essa é a palavra que é digna do homem crer, receber e aceitar. Que o Evangelho mostra que Jesus veio salvar. Agora, eis a pergunta. Meus amados irmãos, vamos raciocinar. Vamos usar a inteligência, o raciocínio que Deus me deu, que Deus nos deu. Deus nos criou um ser inteligente, racional, que tem entendimento. E nós temos que chegar a Deus com entendimento. É por isso que Deus quer de nós o entendimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo vai dizer, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O Evangelho ensina que a salvação é por meio de Cristo, que Jesus Cristo veio para essa finalidade. Agora eu pergunto, por que é que dentro das religiões, dentro das igrejas, principalmente muitos pastores, ensinam ao povo que só são salvos se for batizado, se guardar o sábado, se estiver dentro de uma igreja, se cumprir a devoção, se for fiel e batizado, dando dízimo, se for escolhido de antemão? Você está entendendo que a gente tem que pensar? Você está entendendo que nós temos que usar o senso crítico? Nós temos que questionar? Será que Paulo pregou isso em algum canto, que hoje os pastores pregam? Será que Paulo disse a alguém, olha, se você não guardar o sábado, não é salvo? Será que Paulo pregou isso a alguém? Olha, se você não for batizado, não estiver dentro de uma igreja, não é salvo? Será que Paulo pregou isso a alguém que os pastores pregam hoje? Se você não der o dízimo, não é salvo? Tem ou não tem pastor dizendo isso? Pregando aí nos púlpitos, se o homem não der o dízimo, se os irmãos não der dízimo, não é salvo. Tem ou não tem? Tem. Está aí os vídeos com os pastores pregando isso. E muitas outras heresias. Agora, olha o que Paulo vai dizer. Olha o evangelho que Paulo prega. Paulo vai dizer assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 15. Eu vou ler com você de novo. Vou botar aqui, para você ver. Olha aqui. Capítulo 1, versículo 15, aliás. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí Paulo vai dizer assim, dos quais eu sou o principal. Está entendendo aonde está o questionamento que nós temos que fazer? Por isso que a Bíblia diz que devemos ser prudentes, examinar a palavra. Se alguém pregar a palavra que não está conforme a palavra, nós temos que protestar. Nós temos que condenar, reprovar. Se alguém prega a palavra não pelo aquilo que a palavra ensina, nós temos que protestar, rejeitar, não aceitar, não dar ouvido, porque não está vindo da parte de Deus. Todo aquele que distorce, deturpa e não se conduz, não prega, não instrui, não ensina na verdade do Evangelho, está sem a direção de Deus. Porque a gente tem que questionar a palavra, irmão. Olha o que a palavra está dizendo. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Logo, se ele veio ao mundo para salvar, então não tem outro meio de salvação. E por que é que os pastores ensinam que, não, você tem que guardar o sábado. Você tem que ser batizado. Você tem que dar o dízimo. Você só é salvo se for de uma igreja. Se você não estiver numa igreja, não for batizado, não é de Deus, não é salvo. Eles estão certos ensinando isso ou estão errados? Aonde está a verdade? No que ensinam os pastores ou no que a palavra nos revela? E você?
está sendo guiado por onde? Pela palavra, pelo Evangelho de Cristo, que foi pregado pelos apóstolos, ou pelo que estão ensinando dentro das igrejas os pastores, os padres, os papas, os profetas, os anciões, os líderes, seja lá quem for. O próprio Jesus vai dizer: eu vim salvar e buscar. Como é que Jesus é o Salvador? Que ele veio ao mundo para salvar. Então, se ele veio para salvar, se ele é o Salvador e veio salvar todos os pecadores, e por que é que os pastores estão ensinando dentro das igrejas que o homem só é salvo se for batizado, se der o dízimo, se guardar o sábado, se cumprir lei, obrigação, ritual, devoção, se for batizado, se der dízimo dentro da igreja? Por que é? Você está entendendo aí? Isso é muito sério. Então, se você for prudente, tem que estar na palavra, tá bom, meu irmão? Jesus disse: bem-aventurado são os que ouvem e praticam a palavra. Ouça isso que eu estou pregando para você e comece a praticar com a sua fé, dentro da direção dessa palavra que eu estou te advertindo, porque é a palavra de Deus. Jesus vai dizer que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Esse edifica a sua casa na rocha. Então, edifique sua vida na rocha, em Deus, que é Cristo, a palavra dele, ouvindo e praticando essa palavra. Porque você viu aqui agora eu mostrar o que a palavra diz. Vou mostrar de novo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, ó, versículo, cadê o versículo? Versículo 15. Você pode ler a carta toda, o livro todo, é muito bom. Olha o que diz o versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Está entendendo que a palavra nos ensina? Que salvação é por meio de Jesus? Que ele veio para nos salvar? Então saia dessa mentira que está sendo ensinada aí, dentro das igrejas. Que você só é de Deus, só é salvo se estiver numa igreja. Que você só é salvo se guardar o sábado. Que você só é salvo se estiver dentro de uma instituição como ensina a Congregação Cristã do Brasil. Dizendo que ela é a igreja verdadeira que está na palavra. Não tem igreja verdadeira, tem a verdade que é a palavra. Que eu, como membro que forma a igreja de Cristo, tenho que estar, e não dentro de nenhuma igreja, para ser salvo. Você está entendendo isso? A palavra nos ensina que Jesus Cristo veio salvar. O próprio Jesus vai dizer, lá em Lucas 19:10, eu vim salvar, ele veio salvar. Lá em João, capítulo 3, versículo 17, ele diz que veio salvar. Não veio condenar, ele veio salvar. Então por que é que os pastores ensinam? Os líderes de todas as religiões. Você só é salvo se estiver aqui, se praticar isso, se viver desse jeito, se cumprir as obrigações, se guardar as determinações, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, aquilo outro. Rapaz, que Deus abençoe você nesse momento, que sua mente esteja sendo agora esclarecida e que você pare para pensar, examinar, raciocinar e meditar na palavra de Deus, para você aprender o que Deus nos ensina, o que Jesus nos orienta e seguir a palavra para que você seja bem-aventurado e não viver sendo discípulo de pastor dentro de igreja ou de nenhum líder religioso. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe mais uma vez. Esse que vos fala, seu irmão, evangelista Wellington Ramos, sempre levando a verdade que liberta. Aqui é assim, compromisso com a palavra de Deus.